avaliação biomecânica do esporte com sensor inercial. Hoje, então, a gente vai abordar uma ferramenta que a Kinetec trabalha, né, que é o sensor inercial, né, para fazer uma avaliação diferenciada sobre a área esportiva. É isso que a gente vai abordar hoje, Isso aí. Guilherme. Vamos lá. Então, me conta primeiro a questão do acelerômetro, né, o sensor inercial que compõe, né, os acelerômetros, giroscópios, enfim. Conta um pouquinho para a gente dessa ferramenta, para a gente iniciar. Muito bem, Rodrigo. Então, boa noite a todos que entraram na live, né, gente? Como o Rodrigo mencionou, a gente veio nas últimas 3 ou 4 lives, né, Rodrigo, falando um pouco sobre avaliação visual do salto, Isso. falando sobre avaliações quantitativas a partir do tempo de voo, né? E hoje a gente está entrando, então, nessa primeira tecnologia dentro da avaliação da biomecânica do esporte, que é o medidor inercial, né? Isso aí. O que acontece, Rodrigo? Dentro da área da biomecânica, a gente está tentando quebrar um pouco esse tabu que diz que para se estudar biomecânica é necessário equipamentos super caros, né? E, inclusive, um dos sinais da Kinetec disso é a própria planilha de avaliação de salto e todo o conteúdo que tem desenvolvido junto com os cursos também, onde a gente ensina muito sobre avaliação simplesmente por Exatamente. meio de vídeo, né? E até onde eu sei, a Kinetec não veio de celular, né? Então, são coisas Sim, que nos ajudam a estar avaliando. E o medidor inercial, então, ele vai entrar como um segundo passo para quem está avaliando biomecânica, né? Por que é um segundo passo, Rodrigo? Porque, assim, a avaliação por vídeo, ela é um começo, né? perfeito. Ali a gente aprende alguns aspectos relacionados à qualidade do gesto, relacionados à altura do salto. A partir do momento que nós começamos a utilizar um medidor inercial, né, um equipamento pequeno, né, menor que um mouse de computador, né, ah, ele, ele vai nos dar uma série de outras informações cada vez mais relevantes, Olha né? aí. Então, o que acontece? A partir do momento que a gente, bom, já entendi como é que funciona esse mundo da biomecânica, né? Eu posso dar esse segundo passo e estar utilizando equipamentos que vão me passar ainda mais informações para refinar o que a gente chama de laudo biomecânico, né? Perfeito. Porque o laudo final, ele vai tentar agrupar o maior número possível de informações para estar descrevendo um fenômeno, né? É o que a gente chama de Big Data e Small Data, né? O Uhum. Big Data é assim, aquele excesso de informações, né? Altura do salto, rigidez, força concêntrica, força excêntrica, força do salto, força da aterrissagem, sabe? Força do CMJ, força da SJ, um monte de coisa, né? E aí a gente tem que conseguir juntar tudo isso e entregar um laudo biomecânico que seja inteligível, né? Alguma coisa que a gente entenda. Então é esse o caminho que a gente precisa Perfeito. seguir porque a gente consegue encontrar os déficits. Então, E dado o primeiro passo, que é aprender a enxergar o fenômeno, né, com a planilha, com os cursos, a gente dá o segundo passo, que é analisar o fenômeno de uma forma mais rigorosa, né? E aí que entra perfeito. o que a gente chama de biomecânica hardcore, né? A biomecânica aí mais dura, né, que necessita de tecnologias. E o acelerômetro é a primeira tecnologia que é um pouco mais acessível, né? E que já nos dá Exatamente. uma gama imensa de informações, ah, inclusive quando comparado com aqueles famosos laboratórios tridimensionais que a gente vê espalhados pelo Brasil. Nós temos, Guilherme, né, na empresa, uma separação bastante interessante, que é assim, justamente isso, né? Inicial, quando tu vai estar avaliando com uma planilha, com o celular, com o curso, né? Que é o que a gente busca desenvolver também bastante, porque um dos nossos objetivos é desenvolver a cultura biomecânica no Brasil, né? Então a gente trabalha muito forte em cima dessa questão. Depois, os equipamentos de entrada, né, que são justamente esses, os acelerômetros, né, o sensor, juntamente com outros sistemas, aqui o Gui já está botando aqui, o Guilherme Braga já está colocando a questão do eletromiógrafo também, que são sistemas que vão ser portáteis, que a avaliação é um pouco mais rápida, né, que tu vai poder levar para dentro de um clube, dentro de uma academia, de uma clínica, tranquilamente. Depois,
né, a separação que seria mais os sistemas de laboratório mais utilizados muitas vezes para pesquisa. Então, essa é uma grande separação que nós temos dentro É isso dos aí. nossos equipamentos. É, Bom, e é ao mesmo tempo uma forma de ver a própria biomecânica, né? Isso é uma coisa interessante. Vocês dividiram a estrutura da empresa na forma que a própria biomecânica ela é exatamente, estruturada, né? Então acho que isso é uma coisa bastante interessante de tá colocando, né? exatamente. Bom, tu trouxe um caso também, né, Guilherme, para a gente ver isso um pouco Sim. na prática, né? Depois eu tô com o vídeo aqui aberto, não sei se tu quer que eu rode Ah, ele legal. Se ou tiver com ele aberto aí, eu acho que e fica aí eu já bacana vou da gente. preparando e aí tu já me avisa o Uhum. momento que for para rodar, que a gente for para entrar um pouco. Tá. Mas assim, me fala um pouquinho mais como tu tem aí essa grande experiência com, né, os principais equipamentos. O que esse sistema ele vai nos entregar, né, numa avaliação? Muito bem. Então, visto Ou, que a gente já consegue, a partir da altura do salto, ter algumas informações relevantes, a gente precisa de métodos de mensuração que nos conseguem dar acesso a informações cada vez mais profundas sobre o gesto do atleta. Então, tu vai saber explicar muito melhor do que eu o que tem dentro do sensor inercial da Kinetec, que é o G-Walk, né? Mas ali nós uhum, temos, então, um sensor, né? Ou uma série de sensores, né? Eu acho que tem ali uma meia dúzia de sensor, né? Que vai nos passar. Bom, a partir da aceleração do indivíduo, ele vai conseguir estimar uma série de outros fatores, né? Por quê? uhum, Porque, assim, eu não sei se você já viu, Rodrigo, que tem no celular, por exemplo, aquele aplicativo que você balança assim e ele mede a aceleração do celular. sim, Então, se a gente tem essa informação da aceleração, a gente pode fazer uma transformada em que a gente tem a posição. E a partir disso, uhum, eu tenho a altura do salto. Então, eu olha consigo uma aí, medida muito mais fina, muito mais precisa de altura do salto. Bom, que mais que ele pode nos passar de informação? Se eu lá na física, no colégio, a gente aprende assim que força é igual a massa vezes aceleração. uhum, Dentro dessa equação, se a gente considerar o corpo humano como um ponto, como seu centro de massa, que é o local exatamente inclusive onde a gente coloca o Dirac, né, que é próximo à pelve, onde fica o centro de massa do ser humano, exatamente, o que acontece? Nessa equação eu tenho a aceleração, que é o Dirac que mede. Eu tenho a massa, porque essa eu posso botar numa balança e pesar a pessoa, né? Então ali a massa, sei perfeito, lá, 90 quilos. E aí, a partir destes dois itens, eu descubro a força. E aí a gente entra numa estimativa, é claro que ele não mede diretamente a força de reação, mas nós entramos numa estimativa da força de reação do solo. É uma medida indireta, mas ela é muito próxima da força de reação do solo se nós estivéssemos medindo em uma plataforma de força, por exemplo. E aí que o mundo da biomecânica se abre, porque quando a gente tem acesso às forças, a gente começa a ter acesso a muita coisa, cara. Então, eu posso medir a força de impacto que o sujeito aterriza, uhum, eu posso medir certo, quanta força ele utilizou para gerar a decolagem, eu posso medir a potência, né? A partir desta força, então, se eu sei a força em função do tempo, eu tenho a potência. Agora, se eu tenho a força em função do tempo durante a aterrissagem, eu tenho a rigidez do membro. E mais, se eu olho o meu gráfico de força em função do tempo e olho o comportamento desta força, porque essa força ela vai produzir uma linha que é eu empurrando uhum, o chão. Eu vou ter a forma com que o sujeito empurrou o solo. Ou seja, eu vou ter uma primeira informação, antes de ter o próprio eletromiógrafo, eu vou ter uma primeira informação de controle motor. Olha que olha aí, demais isso. Né? bacana, Então eu consigo bacana. estar observando um primeiro sinal de controle motor, tudo porque eu tenho acesso a
essa nova variável, que é a força estimada, né? É uma medida indireta da força de reação do solo, que Uhum. é extremamente relevante. Eu já estou imaginando aqui um pouco tu, né, associando a avaliação que o Dwalk vai te trazer, com toda essa série de informações, à planilha que a gente apresentou nas últimas lives. Né? Então tu já vai Olha poder aí. unir as informações. Olha, a Fernanda acabou de entrar aqui também. Boa noite, Fê. Aproveitando para assistir a Fê, nossa colega. A Fê é responsável pelo sucesso dos nossos clientes. Né? Então ela acompanha aí todos os nossos clientes que adquirem os sistemas. Então tá aí assistindo um pouco Customer também. Eu já vou success. virar, eu já vou virar aqui a tela para já deixar de olho no relatório enquanto tu vai falando Olha um pouco aí. melhor, tá? Aqui de saltos. E aí a gente pode depois Então, aos poucos ir entrando nessa questão. a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é agradecer ao doutor, ah, ao doutor Hélio, né? E Exatamente. aqui eu tenho medo de errar o sobrenome dele, mas é Toshikazu, né? Que é do CEMEP de Londrina, né? Perfeito. Ele nos disponibilizou esse laudo, né? E o vídeo também, para a gente poder fazer essa nossa live hoje. Então, assim, uma primeira coisa que eu quero levantar, Rodrigo, é assim, ó, eu já usei equipamento de tudo que é marca, tá? Ah, Uhum. e só os equipamentos da BTS, né, que é a marca que a Kinetec vende, entrega laudos prontos com um botão, tá? Por mais ah, óbvio que isso pareça, tá? Peraí, eu usei o equipamento, tem que me entregar o relatório. Nenhuma marca faz isso, cara. E olha que eu já experimentei equipamento de tudo que é marca, tá? Então, esse é um primeiro Sim. elemento que é muito bacana, assim, é importante eu destacar. Essa tela que o Rodrigo está mostrando, e se o Rodrigo puder ou descer um pouco o laudo ou subir um pouco a câmera, aí, isso aí, perfeito. Esse laudo que o Isso. Rodrigo está mostrando é pronto. Tipo assim, o cara pulou ali, em 1 minuto isso está entregue para ti. É só tu apertar imprimir e o cara sai e vai para casa já com pelo menos o relatório do movimento. Né, Exatamente. Rodrigo? Eu falo isso muito para os nossos clientes e, obviamente, quem está entrando em contato com a Kinetec, quem está nos conhecendo, muitas vezes desconfia. Eu digo, olha, um Uhum. relatório de marcha que o Dwalk também faz, de corrida, de saltos, a gente contou, né? São 4 cliques. Tu clica escolhendo salto, clica para iniciar, clica para parar e para imprimir o relatório. Né? Então, muita gente 4 desconfia. cliques. Tudo isso. Eles olham, não, não, realmente isso não pode ser verdade. Sim, né? Então, muito obrigado, Guilherme, por essa colocação importante para eu não passar por, né, Suspeito. enganador, né? Exatamente. A gente está aí, O Rodrigo né, é falando suspeito que para é o falar, que ele trabalha para a acontece. Kinetec. Então, eu não trabalho para a Kinetec, então eu falo isso aí aqui, Por... clean na história. Então, vamos lá. Olha só. Então, o Rodrigo está Vamos. apresentando um laudo aí que tem assim. Será que a gente consegue aproximar um pouco da tela, Rodrigão? Consigo. Consigo sim. Vamos lá. Me diz quando vai ficando Aí, bom ó. aí. Legal. Tá um Então, pouco olha escuro, só. mas eu vou Move ajustando agora o aqui. gráfico para a direita para a gente enxergar o lado esquerdo da tua tela aí. Isso aí. Então, Aí. pessoal, vocês estão enxergando aí uma série de barrinhas, né? A gente não consegue ler muito bem o número na tela, porque, enfim, é uma limitação do Instagram, né? Mas a gente enxerga uma série de números aí, né? O que que são esses números, moçada? Aí nós temos, em sequência, vários saltos que o atleta fez. Então, tem 3 barras azuis. Cada barra azul representa o salto. E a barra verde representa uma média dos 3 Dos elementos. Então, a saltos. primeira coisa. Bacana. Oi? Não, isso aí, só tava complementando. É isso aí? Então, cada barrinha azul é um salto. Daí a gente tem assim, ó, a altura do salto. Depois, nós temos a força de decolagem e a força de impacto. E aqui, assim, ó, quem tá ouvindo, presta atenção quando eu for falar desse negócio aí, cara. Porque esse, assim, quando. Porque, gente, assim, ó, eu tenho que contar uma coisa, tá? O cara tem que estudar para entender isso aqui. Porque é muita variável, gente. A biomecânica, a quantidade de repercussões.
que ela tem no nosso corpo e entender cada um desses dados não é uma coisa simples, sabe, Rodrigo? Eu acho que essa missão que nós temos aí de construir, de difundir a cultura biomecânica, né? Ela é muito importante, porque a biomecânica não é uma coisa simples, né? E essa força de decolagem e força de impacto, ela por si só já tem significado. Depois nós temos a potência, que é uma medida bem famosa da área dos saltos, né? Velocidade concêntrica, pico de velocidade e velocidade de decolagem, que são informações descritivas, tá? Que são utilizadas para medir a potência. Bom, aí, ao lado, embaixo tem o percentual de elasticidade aparecendo? Então, só faz ele aparecer aí pra gente. Ali, ó. Embaixo está escrito a nossa elasticidade, tá? Que também é uma informação super relevante, tá? Então, aqui são as primeiras informações quantitativas de descrição do salto. A altura do salto, vamos voltar lá para cima, eu vou falar de cada uma delas. O que tu acha? Vamos assim, Rodrigo? Pode ser. Vamos lá, seguimos aí. Então tá. Tá dando para enxergar, Guilherme? Cara, assim, ó, dá para ler que tá escrito altura. Agora dá para ler direitinho. Agora tá boa, mano. Aí. Agora tá da hora. Um pouquinho desajustado, mas... Aí. Tá com um tripé aí? O que você tá usando? É, um tripézinho aqui, só que ele é um pouco limitado, ele não é muito móvel, por isso que eu tava dando um zoom aqui para ajustar e aí vai embora. Aí não, agora tá de boa, mano. Tá da hora. Ó, então, a altura do salto. Então, no primeiro salto que ele fez 20, depois 20, depois 19. Daí ele construiu ali a médiazinha de 20,1, né? Eu posso usar tanto a média, quanto eu posso usar o melhor salto, que foi 20,6, tá? Isso é critério do avaliador. O Dewalt que ele faz ali, a tarefa mostra para ti a média. E também o pico, aí o avaliador escolhe. A altura do salto, dependendo do salto que a gente vai fazer, Rodrigo, ele vai nos dizer a capacidade funcional de exercer força em membros inferiores. Tá? Perfeito. Então, por exemplo, esse laudo que tu tem aberto aí, eu acho que é o CMJ? É isso? É o Squat Jump. É o Squat Jump? Então, é o Squat Jump. SJ. Isso aí. O Squat Jump, por partir de uma posição agachado, ele não realiza contramovimento, ou seja, não há alongamento muscular prévio. O que isso significa? Que ele vai nos representar a força máxima pura, contrátil, funcional. Olha só que nome comprido, mas é isso aí, é porque a gente está especificando, né? Que o atleta consegue realizar. É diferente de eu medir, por exemplo, a 1 RM do agachamento. Por que isso é diferente? Porque a 1 RM, a uma repetição máxima do agachamento, vai me dizer qual a força máxima que o indivíduo consegue fazer para erguer um peso. Mas, será que esta força tem a mesma repercussão durante uma situação funcional? Por exemplo, de eu movimentar o meu próprio corpo? Né? Então, a gente não tem essa certeza. O que a gente faz? A gente avalia o salto. E aí, a partir do Squat Jump, a gente tem essa informação de quanto a força do indivíduo tem de repercussão de forma funcional, ou seja, durante um gesto. Eu não estou me referindo ao treino funcional, tá? Eu estou me referindo a uma situação de esporte, uma situação que eu consiga levar para a quadra. Né? Certo. Então, esse é o primeiro elemento relevante, tá? E aí? Isso quer dizer uma coisa importante, né? Que a gente falou bastante nas lives passadas, que o salto não vai servir somente para avaliar atletas que saltam, mas para todas as modalidades. Inclusive, aquele exemplo que tu trouxe de uma pessoa sedentária, né, que não praticava esporte, um pouco mais de idade, que conseguia saltar, realizar o salto para ser avaliado. Né, onde ele vai, como tu mesmo citou, trabalhar dentro da limitação dele. O que aí vai também te trazer dados muito importantes. Então, eu achei bastante interessante essa colocação. Na última live, que teve um pequeno probleminha, mas no final a gente comenta essa situação. Não foi gravada, né? Infelizmente, a terceira parte, eu vou aproveitar que a gente está aqui comentando, né? Infelizmente, o aplicativo do Instagram aqui travou na hora que a gente encerrou a coleta. Às vezes. E não foi gravada a live. Então, tem um pessoal nos perguntando, a gente vai regravar só a partezinha de
de explicação da terceira parte da tabela para finalizar essa sequência, né? Então, quem estava Uhum. assistindo, né, pode aguardar que a gente vai entregar esse material na sequência. Isso Seguindo, aí. Guilherme, pode. Vamos lá, então. E aí, o que que acontece, Rodrigo? Eu tenho a altura do salto do squat jump. Se durante o meu protocolo eu fiz também o counter movement jump, e agora eu vou pedir para te descer até lá embaixo a tela no índice de elasticidade. Eu vou ter aquela medida ali em valores percentuais que é a elasticidade do meu atleta. Esse Uhum. valor ele tem que estar entre 10 e 30%. Por quê? Porque essa é a diferença entre a altura do salto do counter movement jump e a altura do salto do squat jump. Porque no counter movement jump nós sempre devemos saltar mais alto, né? E isso eu já falei várias vezes em várias lives e não canso de falar de novo. Uhum. Porque durante o counter movement jump há alongamento muscular prévio que permite a utilização dos elementos contráteis passivos da nossa musculatura, né? Ou não contráteis Uhum. também, dos elementos elásticos, né? Que produzem força sem consumo de energia a partir do alongamento prévio. Tá? Então, é importante que esse valor aí esteja apresentado, porque ele tem que ter uma relação de 1,1 a 1,3, ou seja, de 10 a 30% maior. Tá? Então, esse, Perfeito. esse é um ponto bacana que já aparece aí no relatório. Como esse indivíduo fez o protocolo bonitinho, né, completo, acho Uhum. que é bacana a gente apresentar. Aí tu sobe, isso aí, ó. E agora vem uma coisa da hora. Olha só, tem ali o pico de força da decolagem e o pico de força do impacto. O que é isso aí, cara? Isso aí é assim, ó. Como eu disse, ele mede a minha aceleração e vai multiplicar essa aceleração pela minha massa para chegar a uma informação de força em kilonewtons. O pico de Uhum. força da decolagem é o quanto de força eu fiz para decolar. Ponto. Né? Ou seja, Perfeito. é o auge que eu alcancei de força para logo antes chegar na minha fase de voo durante o salto. Já uh, o pico de impacto é o quanto de força eu realizei ao tocar o solo, né? Então, Sim. esse pico de impacto, a gente pode pensar assim, ó. Se eu saltar e cair com os joelhos estendidos assim, sabe? As pernas duras assim, eu vou ter um pico de impacto muito alto. Por quê? Porque a minha aceleração vai ser a minha desaceleração, na verdade, né? A minha diferença entre a minha velocidade inicial e a minha velocidade final vai ser muito grande. Por quê? Porque eu tô vindo e de repente eu vou parar, né? Perfeito. Ou seja, eu vou precisar de muita força para poder parar o meu corpo. Agora, se eu aterrissar e flexionar joelho, flexionar quadril, usar dorsiflexão de tornozelo, né, de uma forma controlada, o pico de impacto vai diminuir, tá? E se a gente olhar Uhum. esses valores, o quadradinho verde ali, a barra verde, está escrito assim, 0,89 de decolagem e 1,21 de impacto. O que significa isso? Significa que esse cidadão aí, ele fez um determinado nível de esforço para pular, só que durante o impacto, ele permitiu que mais força chegasse no corpo dele durante a aterrissagem do que durante a decolagem. Ou Uhum. seja, ele tem uma estratégia de aterrissagem, uma estratégia de amortecimento que é muito deficitária, né? Quando durante o impacto a gente tem que ter a capacidade de controlar o nosso centro de massa. Eu acho que eu travei aqui. Tá travando um pouquinho, Guilherme. Se puder aguardar um pouquinho até retornar. Acho que agora está Eu, estabilizando. Tá me ouvindo? eu travei, né, Rodrigo? Sim, um pouquinho sim, mas deu para entender. Se pudesse repetir, talvez só a parte final, os últimos.
Tá. segundinhos ali da tua fala. Então, o que que eu falei? Que a força de decolagem ela tem que ser superior à força de impacto, pelo menos durante a Perfeito. avaliação. É claro que durante o jogo isso é normal acontecer, mas eu estou durante o laboratório e a minha solicitação durante o salto é salte o mais alto que você conseguir da forma mais segura possível, né? E o cara me deixa chegar mais impacto do que ele usou de força de decolagem, então é uma estratégia deficitária de amortecimento, Perfeito. né? Guilherme, uma pergunta. Nós vamos passar o vídeo da coleta, da avaliação? Cara, eu acho que não. A gente mostra no final ele Pode saltando, mas ser. não é relevante, assim. Isso. Pode ser, deixamos para o final. Só dá, né? Tranquilo, só para saber mesmo. Uhum. Vamos lá. No finalzinho, Eu acho então, que tem quem uma nos pergunta acompanhar, a ali, gente Rodrigão. passa. Vamos lá, eu vi sim, acho que foi o Gui que entrou aqui, né? Ele botou assim: o melhor, conseguir verificar o quanto o treinamento de força estará influenciado na performance do salto. Então, essa ferramenta é incrível. Isso aí, Isso então. aí. Não, isso Não aí era tá uma. perfeito. Olha só que legal, né? A gente pode ver se o nosso treinamento tá funcionando, Exatamente. né? Porque às vezes a Isso gente aí. não tem como ter essa informação, né? Eu estava procurando aqui, foi só o Gui que comentou, né? Não teve uma pergunta Uhum. mesmo, né? Então a gente Eu agradece da pensei que era uma participação. pergunta. Eu vi um texto passando Isso ali, eu pensei também. que era uma pergunta. E aí eu aproveito para comentar, né? Quem está nos assistindo, quiser, tiver alguma dúvida, quiser fazer uma pergunta, fiquem à vontade, o espaço está sempre aberto. Isso aí. Prossigo, Seguindo então, Rodrigão. pode ser, por favor. Vamos lá, Deixa eu então. ajustar um pouco mais aqui. Ah, aí depois nós temos a potência, né? A potência ali vai ser uma descrição da minha capacidade de produzir força em uma determinada velocidade, tá? Então aqui, para cada situação, a gente vai ter valores de referência, né? E depois algumas informações descritivas, que é a velocidade, durante a decolagem, pico de velocidade, que são informações descritivas sobre o atleta. Bom, vamos para a direita agora olhar o gráfico de força de reação do solo em função do tempo. Deixa eu ajustar Tá aí. aqui. Esse gráfico é da hora. Tá dando para enxergar bem, Guilherme? O Dá, pessoal tá de casa que perfeito. está nos assistindo está enxergando bem também. Se puder comentando aí. Olha só que da hora esse gráfico. A primeira coisa ah, que a gente pode ver, né, são assim, a gente tem dois picos para cima e um pico meio chamuscado para baixo, né? Aqui, né? Esses dois picos para cima é justamente o valor que o DWOC utiliza para medir a força de decolagem e a força de impacto, né? Perfeito. Então esse é o primeiro elemento. Aí, o que a gente consegue ver? A gente consegue observar o comportamento de como essa força sobe. Especificamente, esse salto a gente não consegue enxergar muito isso. Tu tem algum dos outros laudos que eu te mandei, Rodrigão? Tem esse aqui. Me Esse aí tá mandou esses. melhor. Isso. Esse Deixa eu aí tá ajustar melhor. aqui um Eu vou te pouco. pedir para dar um zoom, que tem até umas anotações minhas ali, que esse é um gráfico bom para a gente ver aqui. Ai, Eu acho que antes de eu entrar nesse assunto novo, eu acho que já veio umas duas perguntas agora, Rodrigo. O que tu acha vamos da lá. gente? Sim, eu vi também aqui, só estava ajustando. Tá. Deixa eu ver quem é que foi o primeiro aqui. O Eric. Eric Personal. Guilherme, no caso então, qual seria a estratégia para intervenção nesse caso? De força, de De secagem de aterrissagem. força, eu acho. Aterrissagem, isso. É. Então, Eric, nós temos que treinar aqui a capacidade de controle motor durante a aterrissagem, né? Então, treinar saltos. E importante seria assim, ó. O que a gente costuma dizer para ganhar essa capacidade de controle, né?
Primeiro, aumentar um pouquinho a amplitude de movimento durante a aterrissagem, então um pouco mais de flexão de quadril, um pouco mais de flexão de joelho. E segundo, uma estratégia que costuma funcionar, que eu já vi os artigos usando e que dá resultado de treinamento, é aterrissagem em silêncio, né? É tentar fazer o mínimo possível de barulho durante a aterrissagem. Olha que estratégia legal e simples, né, cara? Exatamente. Tu faz o atleta saltar de um caixote ou de algum treino de aterrissagem, enfim, qualquer tipo de treino de saltos. E normalmente é de caixote que o pessoal faz com aqueles treinamentos pliométricos, né? Porque aí tu faz vários saltos e já desenvolve outras capacidades também. E pedir para quando ele aterrissar em silêncio. Olha que Olha que interessante, né? legal. Então, ele vai desenvolvendo essa capacidade de controlar a desaceleração do centro de massa dele, a ponto de não precisar de tanta força para aterrissar, né? E outra estratégia também, Eric, é ganhar força de decolagem, né? A gente pode tentar subir a parte da força necessária para decolar. Então, isso também é considerado uma Exatamente. estratégia para inverter esse gráfico aí, né? Depois, Guilherme, no final, se a gente for passar o vídeo, né, se der tempo, e eu provavelmente não vou conseguir reproduzir, né, mas assim, a gente consegue observar no vídeo que realmente ele tem um alto, o som da aterrissagem dele é bastante alta, né, desse indivíduo aqui É, que tu mandou, que o Hélio avaliou lá no espaço dele, então é bastante interessante essa questão, né, é. atividades simples que vão poder dar um retorno bem importante para esse atleta, né? E olha que legal. Lembra que essa era uma das variáveis da nossa tabela? A aterrissagem é Exatamente, sonora, exatamente, né? Então, exatamente. justamente eu tava justamente já preparando, né, os avaliadores aí para eles começarem a prestar atenção. Ó, o som durante o salto também é um elemento importante, porque a gente vai ver depois no gráfico. Por isso que eu digo que a tabela é o começo, sabe? Ali é o primeiro Perfeito. passo. É começar a observar o gesto. Para depois, é por isso que o Gui falou que a aterrissagem sonora é um problema, sabe? Então, Vai juntando, perfeito. vai juntando, vai evoluindo, né, cara? Acho que tem outra pergunta ali. Como é que é o nome Depois dele? tem Do a pergunta do Edson. professor Edson. O valor da aterrissagem tem que ser maior que o valor da decolagem, que é justamente o contrário, né? Isso aí. Responde aí. Tem que ser maior ou menor, Rodrigão? O valor da aterrissagem tem que ser menor do que da decolagem, Isso aí. né? Tem que De ser acordo menor, com o né? que a Então gente a gente estava tem que ter comentando. capacidade mais de produzir força quando a gente salta do que quando a gente aterriza, né? Exatamente. Então a Tem que estratégia mesmo que lembrar, tu havia Edson. comentado. Opa, pode É, falar, Guilherme, por favor. tem que lembrar o Edson de uma coisa. Essa não é tipo a força dos músculos. Essa é uma estimativa da força de reação do solo, né? E a força de reação do solo, quanto com maior aceleração, né? Pá, assim, quanto mais velocidade, ou melhor, quanto maior a variação de velocidade que eu chego no solo, maior a força de reação do solo, né? Então, se eu saltar seco, essa força vai ficar ainda maior, sabe? Seco eu quero dizer, tipo, cair com o joelho esticado, assim, sabe? Então, isso vai ser uma estimativa disso. Não é necessariamente a força que a pessoa faz, né? É a força que ela apresentou no solo. É a interação do atleta com o ambiente. Isso é uma coisa que a gente tem que ter muito claro. Força de reação do solo é o como o indivíduo está interagindo com o ambiente. Perfeito. Onde é que eu estava mesmo? Eu já esqueci. Hum, Explicar a curva agora, né? isso. Muito bem. Bom, olha só. Essa curva aqui ela tá muito legal de enxergar. Porque tem o seguinte, ó. Vou botar aqui, dá para ver os dois Ah, saltos. o comportamento da curva de reação do solo durante o salto tem que ser assim, ó. Eu vou botar aqui no meu quadro. O pessoal enxerga o meu quadro aí. Como é que tem que ser? Então, eu Uhum. tenho que ter uma linha reta, certo? Aí, eu vou me agachar, eu vou ter uma pequena variação da minha aceleração, porque eu me agachei, e daí eu vou saltar. Certo. Aí, o que que vai acontecer? Eu vou fazer assim, né? Eu vou subir aqui. Aí,
como eu vou estar voando, eu não vou mais estar encostando com o solo. Então, esse gráfico vai cair e vai ficar lá no zero. Isso aqui é a fase de voo, né? Uhum. Que é uma fase, eu acho que no gráfico da esquerda não está destacado em amarelo, mas no gráfico da direita está destacado em amarelo. Centraliza no gráfico da direita que ele está melhor. Aí. Ó, vocês podem ver em amarelo ali que está destacada essa parte. Aí, depois nós teremos a nossa fase de aterrissagem. Esta força ela tem que ser ou igual à de decolagem ou menor. Maior, problema. Né? Então ela tem que ser menor e aí vai cair aqui. Bom, o que acontece, Rodrigo? Essa força durante o gesto de decolagem, dá para enxergar aqui, cara? Tu tá enxergando minha tela aí, mano? Sim, dá pra enxergar, tranquilo. Tá. O quadro tá bem visível. Tá bem visível. Bom, olha só. Esta força aqui, ela tem que subir linearmente. O que significa isso? Que eu estou empurrando o solo de uma forma constante e acelerando o meu centro de massa de uma forma constante. Ou seja, a força está aumentando porque eu estou acelerando. Tá? Se ela tem quebras, tem gaps aqui no meio, né, ao invés de subir linearmente, ela quebra no meio, o que a gente diz? Que as articulações responsáveis por causar propulsão estão insuficientes para contribuir para a aceleração do gesto. Né? Então, quais são as articulações? Quadril, joelho e tornozelo. O que acontece? Dependendo da região que essa onda quebra, e esse exemplo aí está muito bom, porque está quebrado em tudo que é lugar aí, quer dizer que alguma musculatura falhou na contribuição para acelerar o meu centro de massa e gerar propulsão. Que pode ser tanto a articulação do tornozelo, do joelho e do quadril. Nesse caso, está muito difícil da gente ver qual que é. Tá? Mas o que a gente percebe é que tem uma falta de consistência nessa curva, ou seja, essas musculaturas estão pouco treinadas para contribuir para o movimento funcional. Então, esse pode ser um cara muito forte lá na academia. Mas quando ele vai utilizar a musculatura dele para produzir um gesto funcional como salto, as musculaturas não conversam uma com a outra. Você entende o que eu quero dizer? Tipo, cada músculo tem que entrar na sua hora certa. E sabe quando a gente vai empurrar um carro, que a gente diz assim, 1, 2, 3 e já, e daí todo mundo vai empurrando e vai conseguindo fazer o carro andar? É como se cada um quisesse empurrar na hora que bem entender, sabe? Tipo, eu empurro um pouco agora, um pouco depois e o carro não anda. Que é o que está acontecendo com esse paciente aí, com esse caso que a gente trouxe hoje para discutir. A gente não está tendo uma contribuição eficiente das musculaturas. Perfeito, ótima colocação. Cara, eu acho que é isso por hoje. Vamos mostrar o vídeo dele saltando? Pode ser? Pode ser? Então vai lá. Que o Dr. Hélio, nosso médico do esporte, nos disponibilizou para apresentar hoje. Aqui. Então a gente tem as duas visualizações. Eu vou botar a rodar aqui. Tá dando para enxergar? Sim, tá bem bom. Ó, então um jogador, e foi jogador profissional de futebol, ó. O cara profissional, o Hélio tá falando ali, Hélio Okamura, tá falando que era um cara profissional, ó. E a gente vê que a altura do salto é baixa, né? Exato. Se a gente for fazer a planilha para ver o gesto funcional dele, também tá com vários probleminhas. Deixa eu botar aqui a visão lateral. Então ele tá fazendo ali o squat jump e o vídeo 2 é o counter movement jump. Né? Ele desequilibra, né? Ele tem uma pequena aproximação dos joelhos, né? Ele tem um valgo dinâmico meio proximal ali, que é mais de quadril, ele tem a versão dos tornozelos. E aí a gente vai colocar as outras informações no nosso laudo. Além de tudo aquilo que vê na tabela, a gente vê tem altura de salto baixa, tem estratégia de aterrissagem insuficiente, tem um mau sinergismo muscular durante o salto, porque a curva está toda quebrada, né? E assim vai. Perfeito. Certo, Rodrigão? Certo, Guilherme. Muito obrigado, então, pela aula de hoje, né? Eu sempre digo, a gente não está aqui fazendo uma conversa, mas sim trazendo
conteúdo muito rico para complementar, né, a avaliação, os estudos de todos que estão aí nos assistindo. Então, a gente agradece bastante a tua participação sempre, Guilherme. Obrigado Imagina, também é um por todo prazer. mundo que participou, que fez perguntas, aí o Guilherme Braga, que vai estar participando com a gente aqui daqui a alguns dias, e também ao Hélio por ter cedido, né, a coleta que ele fez, né, fazendo um belo trabalho aí em Londrina também.